pensa em salvar o filho, aquele pai preferiu abaixar a ponte, matar o filho e salvar todos aqueles que estavam naquele trem. Foi isso que Deus fez por nós. Entregou Jesus por nós, pessoas pecadoras, rebeldes, inimigas dele. Deus escolheu você. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque a salvação é algo inexplicável. Como pode alguém tão santo, tão lindo, tão perfeito, escolher alguém tão imperfeito, tão pequeno, tão frágil e limitado como nós? Isso é o amor de Deus, querido. Agradeça a Deus porque em Cristo você tem direito ao melhor de Deus. Pai, o que podemos falar para Ti nessa hora? Apenas dizemos que o Teu amor nos constrange. O Teu amor nos deixa sem graça. O Teu amor, Senhor, em alguns momentos até nos traz vergonha, porque olhamos para nós e nos vemos tão, Senhor, imperfeitos, ó Deus. Mas declaramos que iremos mergulhar nesse amor e lutar com todas as forças do nosso coração para sermos tudo aquilo que o Senhor planejou, buscando de alguma forma, fazer, te retribuir, embora sabemos que é impossível, mas de alguma forma, Senhor, tentar retribuir um pouco esse tão grande amor demonstrado por nós através da morte de Teu Filho, Senhor. Queremos empenhar tudo que temos para glorificar o Teu nome e andar de forma que o Senhor se agrade. Jesus, nessa noite, reafirmamos contigo a nossa aliança e o nosso compromisso de nos mantermos diante de Ti, buscando dia após dia agradar a Ti. Eis-nos aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado e agradeça a Deus por essa pessoa aí tão preciosa que Deus te deu como irmão, que o sangue de Jesus também, a morte de Jesus também resgatou essa pessoa. E se hoje somos irmãos, é porque Jesus deu a vida por nós. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Amém? Você pode, de uma forma bem respeitosa, declarar o seu amor por essa pessoa que está do seu lado? Fazer uma declaração de amor aí para ela. Te amo no amor de Jesus. Você é precioso demais para mim. Amém? Igreja é lugar de relacionamento. Amém? Vou pedir que você abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10. A partir do verso 25. A parábola do bom samaritano. Amém? A parábola do bom samaritano. Diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças.
de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E aí encerra a parábola. E eu, como eu falei semana passada, eu não sou muito boa de dar tema, então o tema das palavras eu vou pegando do próprio texto. E o tema dessa palavra é: vá e faça o mesmo. Essa palavra, essa direção que Jesus direcionou para esse perito na lei, isso aponta para um evangelho prático e não teórico. Eu quero falar para você, querido, evangelho é algo prático e não teórico. Nós assistimos aqui, esse vídeo fala de um homem que ele está representando Deus, né, que entregou Jesus, e o que a gente vê ali foi algo prático, algo que ele teve, uma decisão que ele teve que tomar em dar aquilo que ele amava em favor de outros. O que eu quero dizer já de imediato, que se você acha que casa de Deus, que reino de Deus é lugar de teoria, você está enganado. Reino de Deus é lugar de prática. O verso último do vídeo diz ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Todo amor, ele é envolto em dar, em doar, em entregar. E Deus fez isso. E aí eu estava lendo essa parábola e algo me surpreendeu nessa parábola. É o motivo que esse perito na lei se aproxima de Jesus. Esse homem, ele não se aproximou de Jesus com o coração quebrantado, com o interesse em sua alma de aprender ou realmente estar com Jesus. Ele se aproximou de Jesus por apenas um motivo. Ele queria pôr Jesus à prova. Ele queria ver se Jesus cairia em contradição. Então o motivo que levou esse perito até Jesus foi o único motivo de querer achar algo do que acusar Jesus. E isso me chama atenção, porque hoje muitos estão indo a Jesus não com o coração disposto a ouvi-lo, não com o coração disposto a obedecê-lo, não com seus corações dispostos a se derramarem diante dele. Mas muitos se aproximam de Jesus por diversos motivos e razões. E dentro desses diversos motivos e razões, a maioria, querido, desses motivos e razões são para satisfazer
algo que diz a respeito a si mesmo, né? A gente encontra pessoas indo a Jesus para se dar bem, por que não? Até porque a gente vinha para cá, e na hora que a gente vinha para o culto, eu estava meditando alguns motivos que levam uma pessoa a aceitar Jesus ou estar na igreja. Um deles é para poder prosperar, porque sabe que o mundo é um buraco sem fundo. Quanto mais a pessoa gasta, mais tem que gastar. E aí, não, na igreja eu vou conseguir juntar um dinheirinho. Tem gente que vem para a igreja só para se dar bem na área financeira. Porque na igreja eu não vou beber, não vou gastar com cigarro. Então, o que eu gasto do lado de fora no mundo, eu posso juntar e prosperar. Ué, é ou não é um motivo que alguém pode se aproximar de Jesus? Lógico que é. Tem outros que se aproximam de Jesus ou vêm para a igreja com outra motivação, que é qual? Casar. No mundo, eu tenho um primo que ele era muito farrista, muito mulherengo, e ele tinha uma teoria assim: eu vou aproveitar tudo no mundo, mas para casar, eu vou casar com uma menina da igreja. Porque no mundo ele sabe, ele bota chifre, ele leva chifre. E a visão que ele tinha das moças da igreja, qual era? A moça da igreja é mais séria. Em nome de Jesus, isso é uma realidade, né, meninas? Dá até medo. Que seja, em nome do Pai. Então, o motivo que ele falava em se aproximar de Jesus, eu vim para a igreja, era o motivo de quê? De se dar bem na área emocional, arrumar uma moça da igreja, onde ele não iria correr tanto risco de ser traído, ou de viver um relacionamento conturbado, porque é menina da igreja. A igreja, né, tem meninas que são meninas top, meninas fiéis, meninas, né? Então, olha a razão dele vir para a igreja, de querer até se abrir para para uma proximidade com Jesus. O motivo era esse: casar, se dar bem. Outros vêm para a igreja ou se aproximam de Jesus para ter amizade, né? Porque, vou até brincar, lá fora ele é uma mala, ninguém atura. Estou brincando. Por quê? Porque ambiente na igreja, a gente é irmão, a gente busca ter relacionamentos saudáveis. É agradável ter relacionamento na igreja, querido. Eu, particularmente, eu gosto muito de comunhão, a gente está comendo negócio, brincando. A gente sabe que as pessoas são sinceras. A gente, quando vira as costas, a gente sabe que elas não vão falar mal ou puxar o nosso tapete, porque relacionamentos saudáveis. Casa de Deus é lugar de amizade, é lugar de cativarmos ou cultivarmos a amizade, são amizades sinceras e profundas. Então, no mundo eu me sinto solitário, abandonado, jogado. Então, vim nessa igreja, gostei, o pessoal é legal, vou ficar por aqui para ter relacionamentos, amizades, ser aceito. Queridos, são N motivos que podem levar alguém a se aproximar de Jesus sem, de fato, ter em seu coração um motivo correto. E aí eu te faço uma pergunta: qual o motivo que te trouxe aqui nessa noite? Qual o motivo que te faz estar na casa de Deus? Quais os motivos que te trazem, que te levam à presença do Rei, que te levam à presença de Jesus? Alguns se aproximam de Jesus com olho gordo na mão, esperando que Ele abençoe, que Ele faça, e colocaram na mente que Deus é como um empregado, que tem que estar 100% ao nosso serviço, que Deus tem que fazer. Querido, Deus não tem que fazer nada, Ele é Senhor. E aí, vendo o motivo que esse perito se aproxima de Jesus, me chamou a atenção, que ele se aproximou de Jesus com um único motivo: colocar Jesus à prova e ver se Jesus cairia em alguma contradição. E aí Jesus vai conversando com ele, pergunta a ele se ele sabia, né, dos mandamentos. Aí ele vai lá, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as suas forças, né, e ao teu próximo como a si mesmo. Olha,
tudo bonitinho, o sermão lindo, impecável. E aí também isso me chama atenção, que nas palavras nós somos bons demais. Nós conseguimos ter uma ideia e uma mentalidade e um discurso tão lindo. Só que às vezes a gente pega o discurso e a gente compara com a vida e a gente vê que é uma contradição muito grande entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. Esse homem, ele sabia, ele respondeu, pá, na bucha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Eu nunca vou esquecer, eu já contei isso aqui uma vez, que eu estava na varanda da minha casa, sentado orando, olhando para o céu, falando, Senhor, eu quero tanto conhecer o Senhor, eu quero tanto crescer em experiências contigo. Aí vai passando uma vizinha, e a vizinha me vê sentada, oi, aquela coisa, ela vem entrando, tudo bom, tudo bom. E aí, como é que você está? Tudo bem. Aí ela vem entrando e a gente começa a conversar. Aí eu perguntei, como é que você está com Jesus? Aí ela, eu aceitei Jesus, mas estou debaixo de muita provação, muita luta, estou meio desanimada. E aí eu peguei, abri lá o meu arquivo, né, de sermão. Caramba, fiz um sermão lindo. Que isso? Você não pode desanimar. O nosso Deus é um Deus de vitória, aleluia. Quase sapateei no mistério, né? Não, uma vida com Jesus é de fé em fé, de glória em glória. No mundo a gente está na mão do diabo, mas com Cristo, né, a gente pode vencer, porque o diabo está debaixo dos nossos pés. Sermão, fui falando, né, exaltando o Senhor, a majestade, botando Deus lá nas alturas. Quase que o Senhor falou para mim assim, menos. E aí depois que eu falei, ela fala para mim assim, que bom você está falando tudo isso, olha lá para casa, de onde eu estava, dava para ver a casa. Falou assim, você está vendo a minha casa toda fechada? Tô. Gente, não tem nada mais feio do que o espírito religioso. Às vezes, a gente está na casa de Deus e a gente nem percebe, mas em alguns aspectos a gente se tornou religioso, porque no sermão a gente é muito bom, mas na hora que vem uma provação, na hora que vem algo para provar o nosso discurso, muitos retrocedem, muitos dão as costas e muitos, né, dão meia volta. E aí ela falou assim para mim, você está vendo a minha casa? Eu falei, tá vendo que está tudo fechado? Falei, com certeza, né? Parecia uma peça de teatro. Ela falou assim, está vendo meu filho? Ele está endemoniado lá dentro. Você tem coragem de ir lá orar por ele? Aí eu falei assim, pensei, eu não posso responder rápido, eu tenho que refletir no que eu vou responder. Aí pensei, das duas uma, ou agora cai tudo que eu falei, ou eu vou ter que agora provar que eu creio no que eu falei. Falei, tenho. Tem mesmo? Aí ela me olhou com aquele olhar assim, que você sabe que a pessoa está te pondo à prova. Falei, eu tenho. E aí, ela, então vamos lá orar. Falei, vou. Olhando para Jesus, para a cruz, falando assim, eu estou indo. E aí eu fui, cheguei lá, a casa toda fechada, quando ela vai abrir a porta dos fundos, a gente escuta lá de dentro assim, É uma experiência que eu nunca esqueci na minha vida. Aí eu mantive a marra, eu falei, não vou amarelar, mas é o que está em mim. Ou o meu discurso tem validade, ou eu tenho que deixar de falar o que eu falo, Ou eu adequo aquilo que eu falo à minha vida, ou eu tenho que então parar de falar, porque não... E aí, moral da história, ela abriu a porta, a gente entrou,
O rapaz realmente estava na sala lá todo esquisito. Eu pensei assim, bom, entrar eu já vi. Já, né, a coisa já está favorável para mim, porque eu já estou aqui. Ela não pode dizer que eu não entrei. Né? Vou orar por ele. Aí orei por ele. Claro que eu não fiquei mexendo no fundo da piscina. Exum caveira, tranca a rua. Claro que não. Né? Também a gente tem que ser prudente. Mas aí orei por ele, né? Ministrei sobre ele. E depois um processo se desencadeou. Estou falando isso, queridos, porque nós somos muito bons na palavra. A gente sabe falar de Deus de uma forma linda, maravilhosa. Pena que nem sempre o que a gente fala é o que a gente vive. Porque na hora que um pecado se apresenta, alguns que meses atrás estavam jurando amores por Jesus, o nega diante de uma proposta, às vezes, de coisa boba. Pena que na hora que a família está desestruturada, e se a gente fosse aconselhar uma família, a gente, não, Jesus restaura, Jesus pode trazer harmonia. Pena que quando é a nossa família, nem sempre a gente acredita naquilo que a gente aconselhou a outra família. Nós precisamos, querido, trazer o discurso para a nossa vida. Se eu falo de um Deus grande, então eu tenho que viver de forma como alguém que está diante desse Deus grande. Eu estava ali atrás na hora do louvor, estava olhando para a igreja e me veio uma palavra ao coração. Que uma igreja grande, ela é composta de pessoas que pensam grande. Uma igreja santa, ela é composta de pessoas que têm compromisso com santidade. Uma igreja forte é composta de membros fortes. Uma igreja conquistadora, ela é composta de pessoas que são conquistadoras, pessoas que desbravam, pessoas que têm realmente uma aliança, um posicionamento com a conquista. Não tem como você fazer parte de uma igreja grande e você com uma mentalidade pequena. E em muitos aspectos, às vezes eu fico olhando e vejo que existe algumas contradições. A gente às vezes está em determinado lugar que aponta para a grandeza e a gente é muito pequeno. Estamos falando às vezes de coisa grande, mas vivendo dentro de uma mediocridade sem tamanho. E aí não dá. Não dá. Às vezes eu penso que se Deus tem um problema, o problema não é com o mundo. Porque lembra de Jonas? Jonas relutou para pregar em Nínive, mas quando ele pregou, todo mundo se converteu. O problema não era os ninivitas, era Jonas. Jonas deu mais trabalho para Deus do que qualquer. Assim que ele começa a pregar, desde o rei decreta um jejum absoluto. Todo mundo, até os animais jejuaram, se converteram. Mas Deus suou a camisa até Jonas. Inclusive foi Deus mesmo que botou Jonas lá. Porque se dependesse dele, ele não iria. Então o problema, a dificuldade que Deus mais enfrenta, querido, não é com esse mundo caído, é com a sua igreja. Que não entende, que não consegue se entregar à proposta. Que muitas das vezes estamos inseridos num contexto de vida, mas mortos. Estamos inseridos num contexto que aponta para a força, mas estamos fracos. Estamos inseridos num contexto onde há poder de Deus, mas estamos, à margem do caminho, vivendo uma vida muito na mediocridade. E aí, às vezes, eu penso que Deus olha para a sua igreja e Deus, Ele fica muito, às vezes é essa impressão que eu tenho, que Ele fica muito angustiado. Eles não entendem. Eles não entendem que o meu melhor eu já dei por eles. Hoje eles podem viver a vida mais que abundante. Eles não entendem que o sangue do meu filho foi derramado por eles.
Eles não entendem que há poder na minha palavra para gerar vida e levantá-los do monturo. Eles não entendem que eles podem vencer o pecado. Eles não entendem que a minha palavra neles gera milagre, avivamento e poder de Deus. Às vezes eu acho que Deus fica, porque Ele olha para nós tão perto de coisas tão grandiosas, mas vivendo uma vida tão esquisita. E aí esse homem, Jesus, falou isso mesmo, né? Ama a Deus com toda a força, o próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta assim, aí Jesus fala assim, vai e faz isso e você vai viver. Aí ele, querendo se justificar, sabe aquela pessoa cínica, cara de pau, que quer dar uma de inocente, né? Diz ali que esse perito na lei, ele tentando se justificar, porque ele não fazia isso. Ele não amava a Deus com todas as suas forças e nem o próximo, como ele havia mencionado. E aí ele, querendo se justificar, ele fala assim, quando Jesus fala, vai, então é isso mesmo, vai, faça isso que você vai viver. Aí ele fala assim, quem é o meu próximo? Pergunta aí para quem está ao teu lado, quem é o meu próximo? Faz aquela cara mais cínica que você puder fazer. Aquela cara, né, cínica. Estamos querendo, às vezes, enganar Jesus, ou fazendo de conta que a gente não sabe, mas a gente sabe. Cinismo, sabe? Aquela cara deslavada. Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Jesus já sabia que ele estava querendo dar uma, né, de inocente. Ele sabia quem era o próximo. E aí Jesus conta a parábola para jogar por terra toda e qualquer justificativa. E Jesus fala desse homem. O homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu na mão dos ladrões. Foi roubado, maltratado, ficou caído, semi-morto, todo ferido. E aí passou um levita, canta pra caramba, né? Toca demais, aquele levita que parece um passarinho cantando. Só que ele passa a ver o homem ferido, muda de caminho e vai embora. Da mesma forma o sacerdote, ou seja, pessoas que tinham ou deveriam ter a responsabilidade de curar o ferido, de levantar o caído, eles fizeram de conta que não eram com eles. E aí vem um samaritano, pega aquele homem, limpa as feridas, passa vinho e óleo, coloca essa pessoa no seu próprio animal e o leva para a hospedaria, paga a conta, né? E aí Jesus termina a parábola falando a seguinte coisa: vá e faça o mesmo. Esse ir fazer o mesmo não está relacionado somente a esse perito na lei. Ir e fazer o mesmo, Jesus está falando para nós, sua igreja. É hora de nós, igreja de Cristo, irmos e fazermos o mesmo. Porque evangelho é algo prático e não teórico. Eu fico pensando que muitas das vezes nós resistimos a ir. Porque para nós é muito cômodo a gente ficar com a Bíblia na mão, todo domingo vem para a igreja bonitinho, né? Com a Bíblia, a gente ouve a palavra, anota, vai embora, mas isso aqui muitas das vezes não consegue influenciar nas nossas atitudes, a nossa postura, porque estamos domingo após domingo vindo para a igreja, estudando a palavra, mas quando vem uma palavra como essa, vai lá, cura o ferido, levanta o caído, restaura o que está quebrado. A gente dá uma como esse perito. Quem é o meu próximo? Isso daí é para mim mesmo? Eu não tenho chamado, né? Tem gente que fala assim, eu não fui chamado, pastora. Meu ministério não é evangelístico.
O meu ministério não é o ministério da misericórdia. E vamos nos justificando, dando desculpas. Quando Jesus termina essa parábola dando uma ordem para que nós fôssemos e vivenciarmos aquilo que Ele tem para nós, porque o cerne do reino de Deus é alguém dando a vida pelo outro. Por isso que eu passei esse vídeo antes, porque ali o pai deixou o filho morrer para todos aqueles que estavam naquele trem pudessem ter o direito à vida. Isso é reino de Deus, querido. Reino de Deus não é só ter uma igreja cheia de pessoas consumistas que vêm, comem, dependendo do alimento, seleciona. A palavra hoje não foi legal. Pastora hoje, né? E o louvor, e vai embora. Aí domingo que vem estou aqui de novo só. Meu irmão, o reino de Deus não é isso. Reino de Deus, o cerne do reino de Deus é um estendendo a mão para o outro, é um ajudando o outro, é um curando as feridas do outro, é um pagando a conta do outro. E aí quando aquele samaritano chega e se aproxima do ferido, passa vinho e óleo, Deus me fez uma pergunta: nós temos óleo e vinho para passar nas feridas? Nós temos, queridos, vinho e óleo para passar nas feridas das pessoas que nós encontraremos no caminho. Ah, pastor, ele se desviou porque ele quis. Diga-se de passagem, esse homem ele estava sendo de Jerusalém, lugar da bênção, lugar da promessa de Deus, estava descendo para Jericó. Jericó é lugar de confronto, de batalha espiritual. Sabe, esse homem ele estava em declínio, decadência espiritual. Estava saindo da casa de Deus e descendo a Jericó. Quando ele caiu, ele não premeditou cair, mas caiu na mão dos ladrões. Esses ladrões nós sabemos quem são. Os demônios, o diabo, que levaram tudo dele, deixando-o semi-morto. E aí, quando o samaritano se aproxima, ele já se aproximou de posse do óleo e do vinho. Significa que nós devemos estarmos sempre preparados, porque nós não sabemos com quem encontraremos no caminho, querido. No meio do caminho você pode encontrar com alguém que acabou de ser assaltado pelos demônios, a família acabou, a perspectiva da vida foi embora. No meio do caminho você pode encontrar alguém debaixo do espírito de suicídio, de existência, pessoas feridas e maltratadas pelo mundo e pelo diabo. E aí eu termino perguntando: nós temos óleo e temos vinho para ligar as feridas? Nós temos recursos, querido. Nós estamos de posse da unção que quebra o jugo. Porque o que eu entendo e vejo em alguns aspectos é que muitos feridos a gente tem encontrado pelo caminho. E a gente, alguns até se aproximam querendo ajudar, mas na hora de botar o óleo e o vinho, a gente vê que a gente está com a vida seca e as mãos vazias. Não tem como ligar as feridas sem o óleo. Não tem como curar a ferida de alguém sem que tenhamos condição para isso. Termino contando uma experiência. Um rapaz do grupo familiar que eu fazia parte. Vocês também conhecem a história. Esse rapaz, eu era supervisora, quase dirigente. Eu vivia naquele grupo familiar. E aí tinha um rapaz que era da igreja e estava bem desviado de Jesus, muito envolvido com o mundo, com drogas. E aí se converteu um amigo dele, que veio fazer parte desse grupo familiar. E aí um dia, esse amigo, indo para o grupo familiar, ele passou por esse amigo que estava desviado. E esse amigo falou: para aí que eu quero falar contigo.
Aí ele respondeu assim: não, agora eu não posso falar contigo não, que eu estou indo para um grupo familiar. Depois eu falo contigo. E foi embora para o grupo. Lá no grupo a gente teve comunhão. Foi um grupo muito gostoso, bênção pura. Quando o grupo termina, né? Horas depois a gente soube que aquele rapaz havia se suicidado, se enforcado. O rapaz tinha se matado. E você imagina o clima, o ambiente e o sentimento de culpa que pesou sobre o ombro daquele que não teve tempo para parar, porque ele já estava atrasado para o grupo familiar. Eu lembro que no sepultamento, velório, como aquele rapaz chorava, porque ele não teve tempo para gastar tempo com quem estava pedindo ajuda. Eu acredito, que aquele chamar, peraí, fulano, eu quero falar contigo, era um pedido de socorro. Porque aquelas alturas, o diabo já estava insuflando no coração dele sentimentos de dar cabo à sua própria vida. Quantas pessoas, queridos, nós temos encontrado ao longo da nossa caminhada, que estão clamando, falando: para aí, espera um pouco, me dê atenção, eu preciso abrir o meu coração, não estou legal, eu estou mal, cuida de mim, ora por mim, me ajuda. Mas às vezes o espírito religioso, agora não dá, agora tem que ir para o discipulado. Não, aí já estou atrasado para o culto. Não, hoje eu estou no acolhimento. E a gente vamos engordando, alimentando nossa religiosidade, domingo após domingo, na igreja. Quantas pessoas já passaram por nós, sem que nós tivéssemos a sensibilidade de pararmos e estender a mão. Se você quer agradar a Jesus, então saia da teoria, parte para a prática. Nós precisamos fazer isso que Jesus mandou aquele perito. Irmos e fazer o mesmo que o samaritano fez com aquele homem ferido. Você está disposto a botar a mão no bolso? Porque foi isso que aquele samaritano fez. Ele pagou a hospedaria. Você está disposto a pegar o ferido e colocar no seu próprio animal? Levar para a sua própria casa? Você está disposto a chegar atrasado ou nem ir em determinado lugar porque você parou aqui para cuidar de alguém? Vivemos dentro de uma correria que dentro dessa correria não há espaço para isso. A gente está correndo para lá e para cá, igual doido. E aí não dá tempo para parar. E já reparou que as pessoas estão tão intolerantes que quando alguém começa a falar algo, ela já interrompe, né? A gente não tem mais tempo e tolerância para ouvir. Porque parece que um dispositivo foi acionado dentro da gente, que tudo é correndo. Se você fala com tudo bem, querido, eu não estou muito bem, não. Normalmente, e deixa eu sair batido, que essa pessoa vai me alugar e hoje, né? As pessoas não têm mais paciência para parar, ouvir, estender a mão. Caímos naquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu já tenho problema, eu vou parar para esquentar minha cabeça com o problema dos outros? Tô com a cabeça cheia demais. Quem tem filho barbado é gato. Esse negócio de ficar insistindo com quem não quer nada. Crente velho, meu Deus do céu. E quantas teorias nós criamos para justificar a nossa falta de vida de Deus com Deus. Fecha os teus olhos, querido, nesse momento. Vamos pedir a Jesus que Ele abra os nossos olhos para que vejamos.
Se nós não mudarmos a rota, ou virarmos o volante, mudarmos realmente a rota, a gente vai dia após dia se esbarrar com princípios que são fundamentais no reino de Deus, mas ignorado e não praticado por nós que dizemos ser filhos de Deus. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus nesse ano, querido? Quantas pessoas você influenciou com o seu testemunho, não digo de palavra, mas de vida? Quantas pessoas você curou as feridas? Você estendeu a mão para levantá-la? Quantas pessoas você empenhou a sua vida para que essas pessoas pudessem ter um encontro com a vida, um encontro com Jesus, pudesse ter refrigério no seu coração diante das dificuldades vividas? Em cima de cada montanha, faça uma reflexão. Faça uma reflexão de como você tem vivido. Temos vivido um evangelho prático? Ou temos vivido um evangelho teórico, onde o sermão é bonito, a gente sabe de cor e salteado, mas a vida mesmo que vai valer a pena. Oh Deus, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quais os motivos que te trazem a esse lugar nessa noite? Vai valer a pena. Por que você está aqui? Vai valer a pena. E para que você está aqui? Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Quantas pessoas nos chamando? Quantas pessoas gritando? A minha canção, pedindo por socorro. E nós, bonitinhos, envelopadinhos, é hora de deixarmos cair toda religiosidade e realmente agradarmos a Deus com as nossas atitudes. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena. Se coloque de pé nessa hora. Você vai sair do seu lugar, vai procurar alguém e vai falar: meu irmão, o que eu posso fazer para melhor te servir? O que você está precisando? Vai valer a pena. Vamos começar a praticar isso aqui dentro, para que a gente tenha condição de fazer lá fora. Vamos começar nos doando um pelo outro, um procurando o outro, se apresentando, emprestando o nosso ombro, abrindo o nosso coração. Mas não vale fazer o esposo com a esposa, ou até vale, né, dependendo. Mas saia do teu lugar, pergunte a alguém: meu irmão, o que eu posso fazer? O que você está precisando? Qual é a área que você precisa de ajuda? O que você está precisando? Eu quero te ajudar. Oh, Jesus! Vamos praticar aqui dentro, buscar fazer isso aqui dentro, e aí estaremos preparados para fazer isso lá do lado de fora. Oh, aleluia!
querido. Eu sei que Jesus também não quer que sejamos uma igreja fria nos relacionamentos, indiferentes uns com os outros. Oh, Jesus. Vai orando um pelo outro, abençoando um ao outro, derramando-se um sobre o outro, liberando um o outro. Coloque, passe agora o óleo, o vinho. Talvez essa pessoa que está do teu lado, ela está ferida e machucada, e ela precisa encontrar alento aqui, querido. Oh, Jesus. Oh, Pai, declaramos o teu governo, o teu senhorio sobre nós, Senhor. A tua mão poderosa nos levando, Pai, por caminhos, Senhor, de relacionamentos profundos e saudáveis, relacionamentos onde o teu nome seja glorificado. Oh, Jesus, vai orando, abençoando, e o que Ele falar, busque abençoá-lo em nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras. Oh, Jesus.